o Sérgio Moro deu uma entrevista para o Bial nesta madrugada, quer dizer, foi exibida nesta madrugada, disse que está pronto para ser presidente, anunciou o Celso Pastore como seu assessor econômico, né? O Celso Pastore confirmou ao longo do dia que de fato está dando aí, prestando esta assessoria ao Sérgio Moro, disse que não tem interesse em integrar um governo, mas ele está aí fazendo esse papel e, obviamente, isso tem um significado muito importante e eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você vê esse anúncio do Celso Pastore como o responsável aí por construir o programa político, ou pelo menos o programa da política econômica de um futuro governo do Sérgio Moro? Antes eu gostaria de comentar o horário, né, do programa Conversa com Bial. Olha, ontem eu acabei vendo depois, né, Claro. em algum lugar, não sei, mas em algum aplicativo aí eu vi a entrevista com o Moro, porque eu tentei ver. Mas aí tinha um jogo chatérrimo do Brasil com a Argentina. Não sei como é que alguém pode gostar de futebol, sinceramente, senhores, é um troço nojento. Aí depois teve uma novela que durou umas 5 horas. Depois teve lá uma minissérie sobre prostituição, muito educativa, inclusive, que também durou umas 8 horas. E aí eu desisti. Porque aí, pô, você tem que trabalhar, depois de um dia de trabalho. Como é que alguém pode ter assistido o programa do Bial com o Moro? Eu não sei se é assim que funciona, viu? Eu, sinceramente, não sei se todos os programas são assim. São assim, ô Robson? É sempre tarde da noite? Pois é, você viu? Pois é, assim. Então, eu não entendo o seguinte. Eu acho que, independentemente do candidato, quando você entrevista um possível candidato, né, à presidência da República, pô, tem coisa mais importante do que essa? Não. Né? Aí fica aquela grade aprisionando, né, as pessoas. Bom, é uma reclamação que eu faço como telespectador, viu? Eu não consegui assistir. Bom, dito isso, temos a menor importância, né? Olha, o Afonso Celso Pastore é um medalhão aí, né? Um nome importante da economia, bem crítico ao governo, né? Fez as críticas certas a todos os planos econômicos desastrosos que nós tivemos e apoiou o único plano que deu certo, que foi o Plano Real, que agora o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes estão tentando destruir, né? Com a irresponsabilidade fiscal mais absoluta. Então, assim, é um nome importante, por exemplo, já demarca ali qual é, então, a linha que o Moro vai seguir, que é uma linha, digamos assim, de uma economia civilizada, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não é o cara que vai vender tudo, enfim, privatizações selvagens não ocorrerão. Ao mesmo tempo, a responsabilidade fiscal é uma pedra angular, né? Se o Afonso Celso Pastore não mudou de ideia, né? Eu estimo que não, né? Foi ministro, né? O que ele fez sobre o Figueiredo mesmo, Cláudio? Ele foi presidente do Banco Central, do Presidente do Figueiredo. Banco Central sobre o Figueiredo, né? Já na segunda metade, na segunda metade Na segunda metade, o que obviamente vão usar isso, né, para falar assim, um economista que trabalhou pela ditadura, não sei o quê. No entanto, tem um sujeito da turma do Armínio Fraga, né, do Pércio Arida, né, desse pessoal mais esclarecido aí na área econômica. Então, isso aí é uma crítica que não procederá. Então, assim, o principal está ali, quer dizer, você já tem duas balizas interessantes na candidatura do Moro, ou seja, a luta contra a corrupção, obviamente ele vai ter que fazer algum tipo de concessão, porque o sistema político está absolutamente corrompido e algumas alianças terão que ser feitas, mas enfim, tem ali um marco, né? Não acredito que o Moro vá, por exemplo, aparelhar a Polícia Federal politicamente, né? Ele saiu do governo por causa disso, inclusive. Então, imagino que ele vá fazer alguma pressão, uma vez eleito, né? Ser eleito, caso venha a ser eleito, né, haverá ali uma negociação em torno de prisão de segunda instância, né, de condenado de segunda instância, medidas anticorrupção mais efetivas, enfim, aquele pacote lá que a gente já sabe, que foi desfigurado pelo Congresso. Então você tem, do lado da anticorrupção, você tem ali um nome forte, que é o próprio Moro. Agora, tendo o Pastore na economia, que é um outro pilar, é respeitável, não vai chamar qualquer um, né? E eu imagino que o Pastore esteja atraindo mais gente, né? A capacidade dele atrair gente boa para o governo, eventual governo Moro, é grande. Né? Se você tem um nome como Pastore, você naturalmente atrai gente do mesmo quilate do Pastore, coisa que o Guedes não foi capaz de fazer.
né? Sempre teve uma dificuldade tremenda, como você sabe melhor do que eu, para atrair bons nomes para a área econômica. E aqueles bons nomes que ele atraiu, ele tratou de afugentar logo depois, né? A sangria ali no Ministério da Economia continua grande. O Moro, obviamente, já começa a ser acusado, né? Assim, estão dizendo que ele já tem o posto Ipiranga, né? O contrário dos moristas, né? São os humoristas, né? Que agora está com o Moro pelo fato dele existir, né? O simples fato do Moro existir já é um problema. Então, assim, Cláudio, o que eu acho? Eu acho que é uma boa carta, né? Que ele mostra, né? E uma carta importante, porque, de fato, a economia é a base, né, de qualquer governo. Tem duas notícias que eu gostaria de acrescentar aqui, até para esclarecimento dos espectadores que talvez não conheçam o Alfonso Celso Pastore, né? Nós publicamos aí um tudo sobre, né, uma pequena biografia aqui dele, é doutor em economia pela USP, ex-presidente do Banco Central, né, tem 82 anos, foi confirmado então aí como conselheiro do Sérgio Moro. Atualmente ele é sócio da consultoria AC Pastore e Associados, especializada em análises macroeconômicas aplicadas, divide as funções da empresa com a mulher, a também doutora em economia, Maria Cristina Pinotti. Aliás, tem um vídeo aqui da Pinotti que eu separei e eu vou passar daqui a pouquinho, que é bem interessante. O Pastore é associado ao Centro de Debate de Políticas Públicas, o CDPP, que é um think tank dedicado a estudar e propor políticas públicas em diversas áreas. Entre os membros da entidade estão nomes com forte ligação com políticos tucanos, como Armínio Fraga, Edmar Baixa, Eduardo Gianetti, Ilan Goldfein, Pedro Malan, Pércio Arida. O economista é um defensor da responsabilidade fiscal, como citou bem o Mário, do teto de gastos, da autonomia do Banco Central. Sua linha de pensamento está mais próxima dos liberais do que dos desenvolvimentistas, que entendem que o Estado é o indutor do crescimento. Também disse que as reformas tributárias e administrativas são importantes para o país. Em entrevistas e artigos escritos recentemente, ele afirmou que o caminho para o aumento dos investimentos em infraestrutura são as concessões ao setor privado, com a disciplina fiscal garantindo taxas de juros baixas e financiamento no mercado de capitais. Pastore, como também ressaltou o Mário, é um crítico do governo Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.